a pandemia ficará marcada na paisagem. O Geopanoramas, a OMS decretou o fim da emergência da Covid, mas as cicatrizes da pandemia e da omissão permanecerão na paisagem. A paisagem é uma categoria da geografia, é um conceito da geografia. Quem fala muito de paisagem é Papai Milton Santos, um dos maiores geógrafos da história. O que é paisagem para a geografia? É tudo que a gente pode apreender, não só com a nossa visão, mas com o nosso tato, paladar, olfato e audição. E a paisagem, ela mostra marcas da história no espaço. E aí a gente consegue ver a evolução da paisagem e como que o ser humano vai modificando a paisagem ao longo do tempo. Esse conceito é muito interessante. E olha como que a pandemia de Covid-19 modificou a nossa paisagem. O passado está morto como tempo, não como espaço. Olha só que interessante, cara. Assim dizia o grande geógrafo Milton Santos, olha aí. Ao sustentar que o espaço geográfico é um acúmulo de tempos, a pandemia de Covid-19 está registrada na paisagem. E digo mais, o Milton Santos ele usou a palavra rugosidades. Rugosidades são marcas registradas do tempo no espaço. O espaço fica com marcas do passar do tempo. Isso é uma paisagem que a gente vai falando que vai se transformando e o homem vai transformando essa paisagem, né? Olha aqui, estádio do Pacaembu, São Paulo, 2020. Na fase mais aguda da pandemia, estádios foram transformados em hospitais de campanha. A paisagem muda para acompanhar as necessidades da humanidade. Olha só. Primeiro, precisamos falar sobre sensoriamento remoto. Imagens de alta qualidade provindas de satélites que estão em órbita na Terra. Isso é uma tecnologia atualíssima. Isso serve muito pra gente ver transformações na paisagem. Se vocês entrarem no Google Earth, o Google Earth tem como vocês botarem em cima de um local e ver a transformação do tempo. Você volta no tempo e aí vê se alguma coisa mudou naquela paisagem. E isso só é possível com o sensoriamento remoto, com as geotecnologias. Tecnologia provinda de captura de imagens, né? Da superfície terrestre com câmeras de alta qualidade. Isso é muito legal, tá? Olha só que interessante. Aqui a gente vê uma imagem do Pacaembu e a gente vê o hospital de campanha montado dentro do estádio. Aqui tá o famoso tobogã, né, do Pacaembu, e aqui a arquibancada, e aqui aquela praça que fica na frente. Eu já tive a oportunidade de assistir um jogo do Flamengo no Pacaembu em 2016, só que o Pacaembu, nesse momento, foi capturada essa imagem do Pacaembu servindo de palco para um hospital de campanha na maior pandemia dos últimos 100 anos, a pandemia da Covid-19. No dia 5 de maio de 2023, a OMS decretou o fim da emergência da Covid. Algumas paisagens, no entanto, permaneceram com cicatrizes da pandemia. Ó, Floresta conservada, Cemitério Parque Manaus, Amazonas, 2019, antes da pandemia, né? Olha só como é que é importante essa ordem cronológica das coisas, antes da pandemia. E Manaus, a gente sabe que viveu aquele caos, né? Aquele inferno de não chegar ao oxigênio e da galera morrer e começar a ser amontoada. Aqui, maior cemitério público da cidade. Aqui um cemitério. Jazigo Parque. Lápides integradas com a área verde. Beleza, isso daqui é o cemitério antes da pandemia. Olha o cemitério em 2021. Olha o desmatamento, olha só a mudança de coloração, nova área aberta, covas rasas abertas com retroescavadeira. Superlotação por negligência dos governos estadual e federal na compra de cilindros de oxigênio. Manaus sofreu, né, galera? Vocês lembram de Manaus? E eu aqui no Rio vendo aquela situação, primeiro a Itália, corpos na rua, aí corpos na rua não sei aonde, aí corpos na rua em Manaus, sendo amoltoados. Pô, isso foi pesadíssimo. E isso tudo por negligência. Já fizemos essa live, né? A live da revolta já foi. Mas olha só a marca na paisagem que isso deixou. Abre aspas. De primeiro a gente cavava as covas manualmente, mas devido à demanda, não dava mais para dar conta. Em 16 anos aqui, nunca imaginei que ia viver isso. É muito triste. Ulisses de Souza Xavier, 52 anos, coveiro, em entrevista para o UOL, em 16/1 de 2021. Olha só a diferença. No Brasil, a postura negacionista adotada pelo governo Bolsonaro contribuiu para o país estar entre os locais com maior índice de contaminação no mundo, com a perda de 700 mil vidas. Nossas ações criam paisagens.
nossas omissões também. Isso daqui foi omissão, né? Essa paisagem aqui foi omissão. Então, existem culpados. Esses culpados precisam pagar. O Geopanoramas é independente, com a ajuda dos apoiadores, apoia a partir de R$5. O link está disponível no perfil. Galera, sigam o Geopanoramas. E eu queria dizer que isso daqui tem culpados. A geografia serve para a gente analisar a partir das suas categorias. Olha o tipo de análise que a gente está fazendo aqui. E olha os dados. O Brasil, ele possui mais ou menos 2,3% da população mundial. E das mortes que tiveram por Covid no mundo, mais ou menos 11% foram aqui no Brasil. Então, a gente tem números alarmantes. Foi uma tragédia absurda, foi uma tragédia anunciada e temos culpados. Não vou sossegar até os culpados estarem atrás das grades para pagar o que eles fizeram, beleza? Então, se gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, divulga. Falamos de paisagem aqui, um conceito da geografia, mas falar de pandemia é sempre muito estressante. Bolsonaro na cadeia para ontem e abaixo o capitalismo, rumo à revolução socialista brasileira para ontem. Beijos. Deixa o like.